Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Terminou o Campeonato Brasileiro da Série B 2021. Vamos falar dessa competição e também eu vou trazer a minha seleção do campeonato. Se inscrevam no canal, ative as notificações, participe nos comentários. É muito importante ter a sua participação. Também estou no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se quiserem, podem me seguir lá, que eu estarei lá também para interagir com vocês. Vamos lá. Das 4 equipes que subiram para a Série A, que deixam a Série B, ex-Série B, 3 estavam na primeira divisão 2020. O Goiás, o Botafogo e o Coritiba fizeram o bate e volta. Só uma equipe não conseguiu fazer isso, que foi o Vasco da Gama. Para mim, uma decepção na competição. Eu, antes de começar o campeonato, apontava o Vasco da Gama como uma das equipes a conquistar o acesso. Na minha lista de preferidos dos 4, não tinha a equipe do Botafogo, pelo início complicado que o Botafogo teve. Eu acreditava desde o início no Avaí, no Coritiba e no Goiás. Aí muita gente pergunta, por que você acreditava no Avaí? Porque o Avaí é o time especialista nesse bate e volta. Sabe subir, não sabe ficar. 8 acessos, 4 acessos nos últimos 8 anos. Então é um time que já sabe o caminho para chegar à primeira divisão do futebol brasileiro. Então, Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí não tem surpresas por aí. Por mais que eu esperasse o Vasco da Gama, eu não posso dizer que o Botafogo subindo seja uma surpresa. É um time com uma camisa gigante, com um nome sensacional, com uma torcida maravilhosa e que fez um segundo turno de Campeonato Brasileiro da Série B impressionante, onde acabou tendo a arrancada e chegando ao título de campeão brasileiro da Série B depois de ter terminado a primeira metade do campeonato na 8ª colocação. Pois é, outro time que eu esperava um pouco mais dele, e confesso que nas próximas edições não vou esperar tanto, é a equipe do Cruzeiro, que terminou apenas na 14ª colocação. Para se ter uma ideia, a 3 posições da zona de rebaixamento. Foi uma equipe que em nenhum momento esteve entre as 10 primeiras da competição. Aliás, o Cruzeiro, em 2 temporadas seguidas, 76 rodadas de Série B, nunca esteve entre os 10 primeiros. Nunca esteve acima da 11ª colocação na primeira metade da classificação do Campeonato Brasileiro e, portanto, continua sendo uma decepção na Série B. E se não mudar o jeito de fazer as coisas, o Cruzeiro vai permanecer muito tempo nessa condição. Pois é, entre os rebaixados está apenas uma equipe que subiu do campeonato de 2020 e que faz o bate-volta, né? Sai da C, vai para B e volta para C, que é o Remo. No caso, o Londrina, o Brusque e o Vila Nova conseguiram permanecer. E aí cai, junto com o Remo, o Vitória, que já vinha ensaiando há muito tempo, que já vinha, entre aspas, tentando cair e dessa vez conseguiu. O Confiança, que fez um segundo turno muito bom, mas um primeiro horrível, horroroso e não foi suficiente para ter uma reação. E o Brasil de Pelotas, que fez o seu pior campeonato brasileiro da Série B desde que chegou à 2ª divisão do futebol brasileiro. Também é um reflexo das más administrações, dos problemas financeiros que a equipe lá de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, tem enfrentado. E com isso acabou caindo como o lanterna da competição. No ano que vem vai ter o Ituano, o Tombense, o Criciúma e o Novo Horizontino. Detalhe, dos que caíram da Série B para C no ano passado, nenhum está voltando. O Figueirense e o Botafogo em Ribeirão Preto ficam lá na Série C e o Paraná e o Oeste conseguiram a façanha de despecar para a 4ª divisão,
a Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, tá aí a minha opinião sobre a classificação do campeonato. Foi um campeonato em que ninguém se despontou tanto. A gente pode destacar as primeiras rodadas da equipe do Náutico, que jogou um bom futebol, as últimas rodadas da equipe do Botafogo. No restante, as equipes tiveram atuações bem irregulares. Ninguém teve assim, uma sequência de um bom futebol por um tempo considerável. As equipes oscilavam bastante. A não ser, por exemplo, igual eu citei, o Botafogo, o Náutico, o Vila Nova até certo ponto no campeonato. O segundo turno foi muito bom, mas futebol vistoso mesmo foi difícil a gente ver nessa Série B, porque foi uma Série B muito equilibrada, muito pegada, e as equipes que oscilaram, mesmo não tendo uma sequência boa de atuações, algumas oscilaram lá em cima, que foi, por exemplo, o caso do Goiás e da equipe do Coritiba, e outras oscilaram o tempo todo lá embaixo. O Confiança e o Brasil de Pelotas são dois exemplos. Vou aqui a minha seleção da Série B. Goleiro, eu acredito que é quase uma unanimidade. O Tadeu foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro da Série B, assim como tinha sido da Série A em 2019, e esteve entre os melhores também em 2020, mesmo com a defesa do Goiás tomando muitos gols. O Tadeu é um verdadeiro fenômeno. Lateral direito, regularidade em todo o campeonato, uma baita de uma participação do Natanael da equipe do Coritiba. Lateral esquerdo, ficou um time que não conseguiu subir. Da minha seleção, só esse jogador não conseguiu subir. O Matheus Bidu, da equipe do Guarani. A dupla de zaga, David Duarte do Goiás, que está indo para o Fluminense, um baita de um profissional, já tinha um pré-contrato com o Fluminense, mas não deixou de se entregar em campo. Fez uma baita de uma competição. E o Joel Carli, da equipe do Botafogo, é o outro zagueiro. Meio campo, Bruno Silva, lá do Avaí. O Elvis, da equipe do Goiás, 11 assistências no campeonato. O Chay, da equipe do Botafogo, que foi também a referência para mim, o melhor jogador da equipe do Botafogo no campeonato. No ataque, o Aleph Manga, que fez 10 gols no campeonato. O Léo Gamalho, que foi o vice-artilheiro da competição, ficou atrás do Edu do Brusque. Eu só não coloco o Edu aqui por causa do acesso. Foi esse o critério que eu coloquei aqui. Eu estava pendendo entre um e o outro. A diferença foi de apenas um gol, mas a diferença de um que conseguiu acesso e o outro não. O Edu, faço uma referência honrosa a ele. Também faço uma referência ao Oyama, do Botafogo, ao Henrique, zagueiro da equipe do Coritiba, mas ao Betão, lá do Avaí, mas aqui no ataque eu optei pelo Léo Gamalho, do Coritiba. E o outro atacante, o Rafael Navarro, da equipe do Botafogo. E o melhor técnico do campeonato, eu acho que assim como o Tadeu, vai ter outra unanimidade aqui praticamente, eu acredito, que é o Anderson Moreira, técnico da equipe do Botafogo, assumiu a equipe no momento em que ninguém acreditava no acesso mais da equipe do Botafogo. Ninguém acreditava no trabalho do Anderson Moreira, e ele conseguiu o seu terceiro acesso com título, porque ele foi campeão com o Goiás e subiu em 2012, campeão e subiu com o América Mineiro em 2017, e agora acesso e o título da Série B com o Botafogo 2021.